Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, E aí, como é que vocês estão? beleza? Vamos lá para mais uma aula. Vamos finalizar aqui, né, a parte do Poder Judiciário. Pessoal, hoje, mais uma vez, eu estou sem a canetinha, porque a minha não chegou, eu peguei emprestado na aula passada de um colega, mas tive que devolver. No entanto, eu não vou deixar de concluir essa parte aí do Poder Judiciário. Fazer uma revisão geral aí relacionada ao Poder Judiciário, certo? Faltamos basicamente os dois tribunais superiores mais importantes para a prova, que é o STF e o STJ. É isso? Na aula passada eu já comecei a abordar, certo? Questões relacionadas aí ao Supremo Tribunal Federal. Então nós falamos sobre a competência do STF, ou melhor dizendo, sobre a composição do STF. Foi o que eu expliquei para vocês rapidão na aula passada. Que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de quantos ministros? O STF compõe-se de quantos ministros, pessoal? 11 ministros, não é isso? Brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 70 anos. Nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Aí está a composição do STF. Coloca abaixo uma observaçãozinha, certo? Coloca abaixo uma OPS. Coloca assim: competências do STF. Competências do STF. Beleza? Puxa uma setinha para baixo e coloque aí. Ó, o STF, o STF possui três tipos de competência. Três espécies de competências. Dois pontos. Letra A. Competências originárias. Competências originárias. Abra um parêntese. O processo, o processo inicia e finaliza no STF. O processo inicia e finaliza no STF. Fechou? Letra B. Recurso ordinário. Recurso ordinário. Abra um parênteses e coloque. O STF julga o processo em segundo grau de jurisdição. O STF julga o processo em segundo grau de jurisdição. Fechou? Letra C. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Abra um parêntese.
o STF julga o processo em último grau de jurisdição. O STF julga o processo em último grau de jurisdição. Beleza? Fechou? Pessoal, deixa eu explicar melhor. Ó, competências originárias, traduzindo de forma bem direta. O processo ele começa e finaliza no próprio Supremo Tribunal Federal. Não existe outro órgão que julga a matéria, que analisa a matéria. É o próprio Supremo Tribunal Federal. Essas duas outras competências, não. O Supremo vai julgar em grau de recurso. O primeiro recurso é o recurso ordinário, certo? Coloca aí uma observaçãozinha e coloca assim, ó, matérias do recurso ordinário. Matérias do recurso ordinário. Inciso um, matérias do recurso ordinário. Inciso um, habeas corpus, vírgula, mandado de segurança, vírgula, habeas data e mandado de injunção. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Vírgula. Quando decididos em última instância pelos tribunais superiores. Quando decididos em última instância pelos tribunais superiores. Se denegatória a decisão, quando decididos em última instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Fechamos? Então, ó, os remédios constitucionais, quando os tribunais superiores negam a decisão, eles recorrem para o STF em recurso ordinário. Inciso 2, a segunda matéria. Crime, crime político. Crime político. Fechamos? Professor, quem é que julga o crime político? Inicialmente, a Justiça Federal julga, o recurso vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Coloca outra observação. Matérias do recurso extraordinário. Matéria do recurso extraordinário. Coloca uma setinha para baixo. O STF julga, o STF julga as causas decididas em única ou última instância. O STF julga as causas decididas em única ou última instância, vírgula. Quando a decisão
recorrida. Quando a decisão recorrida. Dois pontos. Dois pontos. Letra A. Contrariar dispositivo da Constituição. Contrariar dispositivo da Constituição. Letra B. Letra B. Declarar a inconstitucionalidade. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Desculpe, declarar a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. De lei federal ou tratado internacional. Agora travou. De lei federal ou tratado internacional. Beleza? Letra C. Julgar válida. Julgar válida. Lei ou ato de governo. Contestado em face da Constituição. Julgar válido. Lei ou ato de governo contestado em face da Constituição. Beleza? Letra D. Julgar válida. Julgar válida. Lei local contestada em face de lei federal. Julgar válida. Lei local contestada em face da Constituição Federal. Ponto. Fechamos? Essas quatro hipóteses aí são hipóteses de recurso extraordinário. Fechamos? Coloca a observação abaixo. Principais competências originárias. Principais competências originárias. Professor, quais são elas? Coloque inciso 1. Julgar ações do controle concentrado. Julgar ações do controle concentrado. Quais são as ações do controle concentrado, professor? Abra um parêntese. ADI e ADC. ADI é ação direta de inconstitucionalidade.
ADC é Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fechou? ADI é Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADC é Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fechou? Inciso 2. Julgar por crime comum. Julgar por crime comum. Letra A. Presidente e vice-presidente da República. Presidente e vice-presidente da República. Letra B. Membros do Congresso Nacional. Letra C. Os próprios ministros. Letra D. Procurador. Letra A. Presidente e vice-presidente da República. Letra B. Membros do Congresso Nacional. Letra C. Os próprios ministros. Letra D. Procurador-Geral da República. Letra E. Ministros de tribunais superiores. Letra F. Membros do TCU. Letra G. Ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas. Ministro de Estado e comandantes das Forças Armadas. Bom, fechou? Essas autoridades são processadas e julgadas por crime comum no STF. Inciso 3, pessoal. Julgamento de crime de responsabilidade. Julgamento de crime de responsabilidade. Letra A. Ministros de Estado. Ministros de Estado. Letra B. Comandante das Forças Armadas.
Letra C, ministro de tribunais superiores. Letra D, ministros do TCU. Letra E, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Chefes de missão diplomática de caráter permanente. Fechou? Tranquilo? É inciso 3 ou inciso 4, pessoal? Inciso 4, né? Julgar o habeas corpus. Julgar o habeas corpus. Julgar o habeas corpus. Letra A. Quando o paciente for qualquer autoridade, quando o paciente for qualquer autoridade submetida a julgamento. Quando o paciente for qualquer autoridade submetida a julgamento. Letra B. Quando Tribunal Superior for coautor, coator, com A. Quando o Tribunal Superior for coator. Bom, e letra C, quando o paciente ou a autoridade coatora for pessoa. A letra A é quando o paciente for qualquer das autoridades submetidas a julgamento, certo? Oi, professor, do início, por favor. Hã? Letra A, quando qualquer autoridade for pessoa submetida a julgamento. Letra B, quando o Tribunal Superior for coautor, coator. Letra C, quando o coautor, quando o coautor, o paciente, for pessoa submetida à jurisdição do tribunal.
quando o coautor, paciente, for pessoa submetida à jurisdição do tribunal. Tranquilo? Inciso 5. Inciso 5. Julgar, julgar, mandado de segurança e habeas data. Julgar, mandado de segurança e habeas data. Puxou a setinha. Coloca assim. Contra atos praticados, dois pontos. Contra atos praticados, dois pontos. Letra A. Presidente da República, presidente da República. Letra B. Mesa da Câmara e mesa do Senado. Letra C. Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Letra D. Letra D. Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Letra E. O próprio STF. O próprio STF. O próprio STF. Fechou? Inciso 5 ou inciso 6? 6, né? Julgar o mandado de segurança. Julgar o mandado de segurança. Coloca uma setinha para baixo. Quando o responsável pela elaboração da norma quando o responsável pela elaboração da norma for dois pontos. Dois pontos.
Letra A, presidente da República. Presidente da República. Letra B, Congresso Nacional. Letra C, Câmara dos Deputados. Letra D, Tribunal de Contas da União. Não entendi, nova geração. Como é? Dá para repetir o quê? Na ordem. Letra A, Presidente da República. Fale o microfone que eu vou entender melhor. Letra A, Presidente da República. Letra B, Repetir a letra C. Congresso Nacional. A letra C. Congresso Nacional. A letra C eu coloquei o que mesmo? Não consegui pegar a letra C. Isso. E eu coloquei o que mesmo a letra C? Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. A letra D qual foi? TCU. TCU. Agora eu esqueci eu mesmo. Letra E, Senado. Letra E, Senado. Fechou? F, Tribunais Superiores. Depois de F, G, né? G, não é isso? O próprio STF. O próprio STF. Fechamos? Pessoal, veja. Eu estou colocando para vocês aí, destrinchando, as principais competências que o STF processa e julga originalmente. Coloque assim, outras competências. Outras competências. Outras. Inciso um, julgar a extradição. Julgar a extradição. Inciso 2, julgar as ações. Julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Fechou? Ponto. Essas são as competências do STF. Competências originárias. Julgar a extradição. Inciso 2. Julgar as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério
Público. Ponto. Fechou? Coloca agora aí 06. 06. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Composição. Composição. Mínimo de 33 ministros. Mínimo de 33 ministros. Primeira setinha. Coloca a segunda setinha. Nomeados pelo presidente da República, vírgula, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70. Dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70. Vírgula. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Vírgula de novo. Depois de aprovada a escolha, pela maioria absoluta do Senado. Depois de aprovada a escolha, pela maioria absoluta do Senado. Fechando? Coloca a setinha. Abaixo coloca assim. Sendo a escolha dentre os seguintes. Sendo a escolha dentre os seguintes. Inciso 1. Um terço dentre desembargadores do Tribunal de Justiça. Inciso 2. Um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais. Um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais. Inciso 3. Um terço, vírgula, alternadamente, vírgula, entre membros da advocacia e do Ministério Público. Um terço, alternadamente, dentre membros da advocacia e do Ministério Público, vírgula, indicados na forma do quinto constitucional.
indicados na forma do quinto. Como é a forma, professor? Naquela lista sexta ou para depois lista tríplice. Agora, cuidado, que não é um quinto, é um terço de advogados e membros do Ministério Público. Coloca uma observação abaixo. Competências. Competências. Letra A. Competências originárias. Competências originárias. Abram parêntese. O processo inicia e finaliza no STJ. O processo inicia e finaliza no STJ. Letra B. Julgar em recurso ordinário. Julgar em recurso ordinário. Puxa a setinha para baixo. O STJ julga em segunda instância. De julgamento. Letra A. O HC quando decididos, quando decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais. Quando decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e a decisão for denegatória. E a decisão for denegatória. Letra B. O mandado de segurança. O mandado de segurança. Abra parêntese. Na mesma circunstância do habeas corpus. Na mesma circunstância do habeas corpus. Letra C. As causas em que forem partes, as causas em que forem partes, Estado estrangeiro, ou organismo internacional,
de um Professor, lado, repita do início, por favor. vou repetir, Essa as, parte, essa parte. as causas em que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, município ou pessoa domiciliada no Brasil, de outro lado. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, município ou pessoa domiciliada no país de outro. Ponto. Recurso ordinário. Fechou? Coloca a letra C, ou terceiro, recurso especial. Recurso especial. O STJ julga, o STJ julga as causas decididas em única ou última instância. As causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou TJs, pelos TRFs ou TJs, quando a decisão recorrida dois pontos. Quando a decisão recorrida, dois pontos. Letra A. Contrariar tratado ou lei federal. Contrariar tratado ou lei federal. Ou negar sua vigência. Ou negar sua vigência. Letra B. Julgar válido. Julgar válido. Ato de governo local. Julgar válido. Ato de governo local. Contestado em face de lei federal. Letra C. Professor, desculpa, contestado o quê?
julgar válido ato de governo local, ato de governo local contestado em face de lei federal. Letra C. D. Interpretação divergente à lei federal. D. Como, professor? Por favor. Interpretação divergente à lei federal. Da interpretação atribuída por outro tribunal. D. Interpretação divergente à lei federal. Da interpretação atribuída por outro tribunal. Fechamos. Bom, coloca a observação final. Principais competências originárias do STJ. Principais competências originárias do STJ. Bom, julgamento de crime comum. Julgamento de crime comum. Letra A. Governador de estado. Letra B. Desembargadores do TJ. Letra C. Juízes do TRF e do TRT. Juízes do TRF e do TRT. Letra D. Membros do TCE. Membros do TCE. Letra E. Membros do MP que oficiem perante os tribunais. Membros do MP que oficiem perante os tribunais.
Fechou? Coloca inciso 2. Julgamento por crime de responsabilidade. Coloca uma setinha abaixo. Todas as autoridades submetidas a julgamento, todas as autoridades submetidas a julgamento por crime comum, vírgula, exceto o governador do estado. Todas as autoridades submetidas a julgamento por crime comum, vírgula, exceto o governador. Fechamos? Inciso 3. Mandado de segurança e habeas data. Mandado de segurança e habeas data. Coloca uma setinha para baixo. Contra ato praticado. Contra ato praticado. Dois pontos. Ministro do Estado, ministro do Estado, dois, comandante da Marinha, vírgula, do Exército e da Aeronáutica. Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ponto. Pessoal, cuidado para não trocar, porque ele vai trocar. Quem julga quem? Quem julga por crime comum, as autoridades que o STF julga e as autoridades que o STJ julga. Somente isso. Fechou? Beleza? Finalizamos aí o nosso resumo Poder Judiciário. Dúvidas? Perguntem. Ó, nós só faltamos um conteúdo teórico de direito constitucional, que é a parte aí do Ministério Público, né? Funções essenciais e Ministério Público. Isso aí nós vamos deixar para revisar lá pro finalzinho, porque rapidão a gente revisa. Três conteúdos teóricos nós faltamos de direito administrativo. Pretendo trabalhar com vocês dois deles na próxima semana.
Então, de conteúdo teórico, apenas a parte agora da legislação do MP, da legislação institucional do Ministério Público. Fechou? Aviso final. Domingo tem aula manhã e tarde. Resolução de questões. Será uma mega revisão por meio de resolução de questões. Então, aconselho que vocês não faltem, que vocês não percam, porque nós vamos revisar muita coisa no domingo com base em questões de prova. Certo? Fechou? Dúvidas? Dívidas? Eduardo, tudo ok na gravação? Tá gravado. Tudo certo? Então, pessoal, nos encontramos domingo presencialmente, quem for. Beleza? Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite.